Agora a gente volta aqui para os assuntos de Brasília. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, admitiu à CNN Brasil que pegou carona em um jatinho do ex-banqueiro Daniel Worcaro para viajar para Portugal para participar do Fórum de Lisboa em junho de 2024. A apuração é da âncora Tainá Falcão e é destaque no site da CNN Brasil. Olha lá. Hugo Motta justificou a carona dizendo que foi convidado para ir ao evento de última hora. Segundo a investigação da Polícia Federal, Worcaro pediu reservas em um hotel de Lisboa a Hugo Motta e também ao senador Ciro Nogueira. O presidente da Câmara disse que Worcaro ofereceu uma carona e ainda alegou que não ficou todos os dias apontados no relatório da PF, afirmando que voltou no mesmo dia do encontro. Hugo ainda disse que, a princípio, não iria ao evento por coincidir com o período de festas juninas no Brasil. Isso, claro, a gente está falando lá de 2024. O presidente da casa, Hugo Motta, ainda afirmou que Worcaro não pediu nada em troca e que realmente foi só uma carona. E a Polícia Federal apontou que o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, recebeu ao menos 6 milhões de reais em pagamentos do então dono do Banco Master, Daniel Worcaro, entre os anos de 2024 e 2025. Essa informação consta da investigação que apura a fraude financeira no Master. Segundo a PF, Worcaro e Ciro Nogueira mantinham uma relação marcada pela, abre aspas, convergência de interesses ilícitos, fecha aspas, e pela obtenção de vantagens mútuas. Os investigadores afirmam que Worcaro teria transferido ao senador valores mensais de pelo menos R$300 mil durante 20 meses, o que elevaria o total dos repasses para pelo menos 6 milhões de reais. Além da mesada, Ciro teria obtido, abre aspas, um benefício econômico direto, fecha aspas, de pelo menos R$468 mil em despesas com viagens e refeições no exterior, custeadas por Daniel Worcaro. A Polícia Federal ainda afirmou em relatório que mensagens e documentos apreendidos na investigação sobre Daniel Worcaro, dono do Banco Master, apontam para uma atuação conjunta com o senador Ciro Nogueira em projetos de lei de interesse do ex-banqueiro. De acordo com a investigação, conversas de novembro de 2023 mostram que Worcaro determinou a retirada de envelopes na residência do senador que, supostamente, continham minutas de projetos de lei. Os documentos teriam sido levados a um escritório indicado pelo banqueiro para revisão e, posteriormente, entregues a um assessor lotado no gabinete de Ciro no Senado. Para os investigadores, essa dinâmica revela uma atuação, entre aspas, pouco usual no processo legislativo. De acordo com a PF, projetos de lei de interesse de um particular eram retirados da casa de um senador, encaminhados para análise fora do Congresso e depois devolvidos ao gabinete do parlamentar por intermédio de terceiros. O relatório também destaca que Worcaro teria adotado cuidados para evitar a associação direta dos documentos ao senador ou ao Banco Master. Larissa Rodrigues vem aqui para a tela para nos falar do caso Master. Meu boa tarde a você. Com mais calma agora, Larissa. À medida em que mais detalhes desta relação entre Daniel Worcaro e Ciro Nogueira vêm a público, tem crescido uma pressão para que ele deixe o comando nacional do Progressistas, partido que tem uma federação com a União Brasil, cujo presidente também tem ali laços com esse ambiente do Master que estão sob investigação. Mas dentro do PP, o que você nos traz de informação? Larissa, boa tarde. Tudo bem, Yuri, Débora, boa tarde para vocês e para quem está em casa, claro, acompanhando a gente. Yuri, e é justamente esse apoio dos demais presidentes, da executiva que ainda, segundo as fontes com que eu conversei, mantém Ciro Nogueira na presidência do PP. Que entre os caciques, digamos assim, Ciro Nogueira consegue conversar, consegue continuar e até se colocar ali muitas vezes, segundo esses interlocutores, como uma vítima, alguém que
possa estar sendo perseguido pelas investigações. A informação que eu tive é que, inclusive, nos últimos dias teve um jantar aqui em Brasília com presidentes de outros partidos e que ali ele teria recebido muita solidariedade, mas que internamente, principalmente dentro da Câmara dos Deputados, no Congresso como um todo, mas me destacaram os deputados, há uma insatisfação da continuidade, até uma tentativa ali de que ele não quer nem ouvir, segundo me passaram, as reclamações desses partidários para que ele saia ou pelo menos se afaste do comando do partido. Há um temor, claro, com a aproximação das eleições, de que esses candidatos a deputado que tentam ou mesmo uma reeleição e os senadores ali, né, os parlamentares, acho que dá para a gente dizer assim, Yuri, que esse caso Master acabe refletindo nas eleições e ali na disputa de voto a voto, principalmente quando se fala na questão do Senado, que eles entendem que durante as eleições os adversários políticos vão usar essa história, o escândalo do Master, a relação de Vorcário e Ciro Nogueira para tentar ali, né, de alguma maneira conquistar votos em cima desses outros candidatos do próprio PP. Então há uma pressão dentro da Câmara, dá para a gente dizer assim, dentro do Senado ela também existe para um afastamento de Ciro Nogueira, mas ele continua dizendo a interlocutores que não pretende deixar o cargo e continua tendo muito apoio entre a executiva do PP e os presidentes dos partidos aliados. Yuri e Débora. Larissa, continua com a gente, porque você tem mais apuração. Se apurou também que, enquanto o ex-presidente do BRB tenta firmar um acordo de delação premiada, o entorno dele ali tem conversado com a Procuradoria-Geral da República. O que você sabe sobre essas conversas e por que elas são importantes? Débora, a gente trouxe ontem aqui no 360 que houve uma sinalização da Polícia Federal de ter interesse numa delação do Paulo Henrique Costa, que a gente vê agora na imagem, ex-presidente do BRB. Paralelamente a isso, o que a gente avança agora, eu e o Matheus Teixeira, nosso analista, é que houve conversas também com a PGR. Eles conversaram com a Polícia Federal, há ainda a manutenção há mais de um mês do próprio Paulo Henrique na Papudinha, mas não tinham tido nenhuma sinalização de que poderia avançar esse processo de delação. Ontem chegou uma sinalização da Polícia Federal e também ontem a defesa e pessoas ligadas ao Paulo Henrique teriam tido algumas conversas com representantes da Procuradoria-Geral da República. Dentro da PGR, o que a gente tem escutado é que ainda há uma espécie de opinião de que faltaria consistência no que foi apresentado até agora pelo Paulo Henrique. Lembrando, ele não apresentou um esboço da delação, uma proposta formal, como a gente viu acontecer com o Vorcário, mas está tendo conversas e esses advogados estão levando algumas informações na própria PGR para além da Polícia Federal e que essas informações ainda não foram consideradas muito importantes, principalmente pela PGR, para dar continuidade a esse processo de delação. A gente, claro, vai seguir acompanhando porque já houve uma sinalização da Polícia Federal e se acredita que nos próximos dias a gente poderia ter ali a assinatura de um acordo de delação, porque isso também ainda não aconteceu. Larissa Rodrigues, muito obrigado pelas suas informações e análise. Até daqui a pouquinho. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou hoje que as fraudes financeiras envolvendo o Banco Master tiveram origem em uma falha de supervisão do Banco Central. Carol Rosito vem trazer essas informações para a gente ao vivo de Brasília. Muito boa tarde, bem-vinda, Carol. Oi, Yuri, boa tarde para vocês também, boa tarde a todos. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, falou aqui na Câmara dos Deputados, disse que essas falhas no BC nasceram ali durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro na gestão de Roberto Campos Neto, à frente do Banco Central. Ele disse que essas falhas também aconteceram em decorrência ali da falta de recursos, da instituição, que não tinha dinheiro para fazer concurso público e contratar servidor. Então, sem servidores, menos fiscalização, abrindo espaço para fraudes. A declaração aconteceu numa sessão conjunta aqui na Câmara, da Comissão de Agricultura e também a Comissão de Finanças e Tributação. Durigan respondeu ali aos questionamentos dos parlamentares, falou sobre outros temas envolvendo a pasta, mas também sobre a PEC do BC, aquela proposta de emenda à Constituição
Constituição, que está em discussão aqui no Senado, que trata sobre a autonomia, né, ampliação da autonomia do Banco Central, garantindo ali um orçamento próprio. Ele se colocou mais uma vez favorável a essa discussão, disse que apoia, né, essa autonomia para o Banco Central, essa questão de ficar ali menos dependente do Tesouro Nacional, mas fez algumas ressalvas a esse texto. Diz que é preciso uma articulação melhor, uma negociação melhor para evitar ali, nas palavras dele, uma distorção na contabilidade pública. Vamos lembrar que o texto dessa PEC já passou na semana passada lá na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, aguarda deliberação no plenário do Senado, né? A líder do governo, inclusive, pediu mais tempo para conseguir negociar e articular. A gente sabe que existe essa resistência do governo, enquanto o próprio presidente do BC, Gabriel Galípolo, defende e pede o apoio a essa proposta. Portanto, a gente acompanhou o dia de hoje aqui na Câmara com essas declarações de Dario Durigan. Volto com vocês.